Olá pessoal, bem-vindos ao segundo vídeo da série Fórmula para o Enem. E bom, se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, eu recomendo fortemente que você veja, porque a sequência dos vídeos é muito importante, principalmente para quando a gente chegar lá no final, quando a gente estiver explicando literalmente a metodologia de resolução da prova, é interessante que você tenha tido toda a parte de estrutura, senão vai faltar algumas coisas e tal, não vai ser muito bacana, certo? Então, vai lá, assiste o vídeo anterior, que eu garanto que vale a pena. Bom, continuando agora com essa ideia da estrutura da prova do Enem, certo? Vamos pensar então nas questões isoladamente. Tá. Quando o Enem pede uma questão, ele tem alguns critérios que aquela questão tem que atender. Bom, a gente já viu que essa questão tem que estar dentro de uma determinada habilidade e competência. Bom, além disso, essa questão precisa ser dividida em algumas partes. E essas partes precisam estar bem visíveis. E uma dessas... Bom, por que essa estrutura é relevante? Porque vocês vão ter que aprender, posteriormente, a isolar o que a gente chama de comando da questão, para tentar resolver ela com mais eficiência. Mas essa parte a gente deixa lá para frente de metodologia, certo? Primeiro vamos entender como funciona essa estrutura. Bom, a estrutura funciona basicamente como um texto base, que vai ser aqueles textos longos que todo mundo já está acostumado a ver no Enem, né? Que vai falar sobre um monte de coisa, muita coisa que o pessoal vai achar, ah não, isso é inútil, por que estou tendo isso nessa questão, por que isso aparece na prova? Bom, porque quando o Enem pede uma questão para um professor, ele tem que contextualizar aquela questão. Além disso, ele tem que encaixar aquela questão na habilidade específica dela. Então é para isso que serve esse texto gigantesco, que a gente chama de texto base. Ele vai servir exclusivamente para contextualizar a questão e para trazer alguns detalhes ali para encaixar essa questão dentro dessa habilidade, certo? Depois a gente parte para o corpo da questão em si, que é onde vão ter algumas informações, tipo, uma questão de física vai ter algum dado, vai ter alguma distância, alguma medida, ou alguma coisa assim, certo? E, depois disso, a gente entra no que deve ser o mais importante dessa parte estrutural da questão em si, que é a parte de comando. Bom, o que é comando? É uma parte específica que tem que estar bem isolada, bem clara, bem objetiva, que é em que a questão vai mandar você fazer alguma coisa, certo? Porque vocês podem ver nessa estrutura de provas, eles sempre tentam você fazer alguma coisa, certo? Você fazer alguma coisa. E é justamente esse trecho que normalmente vai estar isolado, logo bem no final da questão, que vai dar exatamente o que você tem que resolver. Porque você sempre acaba vendo, né, ou o pessoal comentando que tipo, nossa, que questão confusa, eram tantos dados, tantas coisas que eu nem sei o que a questão estava querendo de mim. Bom, para você não ter esse tipo de problema, é interessante que você comece a aprender a isolar esses comandos. E além disso, lá na parte de metodologia, a gente vai ver umas outras partes interessantes, como usar esse texto base a nosso favor, como usar o comando mais especificamente, como linkar ele com as alternativas e tudo mais. Mas é importante, por enquanto, você se concentre nessa parte estrutural. Então, resumindo, texto base, corpo da questão e o comando, que é a parte mais importante, certo? Bom, na sequência, eu ainda tenho que falar um pouco sobre como vão funcionar as alternativas e tal, mas isso vai ficar pro meu próximo vídeo, tá certo? Então, muito obrigado pessoal e até o próximo vídeo da sequência.